Que as crianças aprendem brincando, isso todo mundo já sabe. Você já deve ter visto algum vídeo meu, eu falando sobre a importância do brincar e o quanto que isso ajuda na aprendizagem da criança. Mas hoje quero conversar com vocês sobre como é possível estimular o desenvolvimento do bebê de 1 a 2 anos por meio das brincadeiras. Para muito além do aprendizado, brincar junto com o bebê gera vínculo saudável, estrutura emocional, contribui para uma infância mais rica em sinapses cerebrais. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter aqui você mais uma vez. Brincar com os filhos está muito além de simplesmente entretê-los. A brincadeira entre pais e filhos, mães e filhos, gera vínculos emocionais e cria intimidade, que são tão importantes para a autoconfiança da criança e a aceitação dela. O momento dessa interação por meio do brincar é muito importante para todo o desenvolvimento infantil dessa criança, desse bebê. De acordo com as estatísticas, cerca de 66% dos pais acreditam passar pouco tempo com os filhos, enquanto que apenas 35% acham que passam tempo suficiente. O maior vilão nesse caso parece ser, em sua maioria, as questões profissionais e também as atividades eletrônicas. Então a questão aí para muitos pais é a correria profissional, de trabalho, e a questão eletrônica, o tanto de tempo, o excesso de tempo que essas crianças têm diante das telas, diante dos eletrônicos. A falta de tempo pode ser um empecilho, mas é importante notar que a criatividade infantil arranja todas as alternativas para este problema. Pois para a criança, qualquer coisa pode ser para brincar. A dica é: não espere pelo final de semana prolongado para fazer aquela brincadeira extraordinária. Isso pode fazer com que você procrastine algo que nunca poderá ser concretizado. Tente aproveitar cada momento propício. Banho, uma contação de histórias, cantar uma música, dançar. Pois em geral a gente fica muito focado em deixar mais para o final de semana e aí a gente perde esses momentos que nos são oportunizados durante a semana. Como esses exemplos que eu acabei de falar, do banho, de uma contação de histórias. Brincar não é necessariamente pegar o brinquedo para sentar. Como eu falei, a criatividade da criança vai além. Então qualquer coisa pode ser usado para uma brincadeira. Nem precisa ter alguma coisa, o próprio corpo, a própria criança. Por exemplo, a questão do banho. Lá na hora do banho dá para você fazer daquele momento uma brincadeira, conversando com a criança, falando as partes do corpo dela, colocando algum brinquedinho ali que possa ser molhado junto no banho, para que essa criança também leve esse brinquedinho para dar um banho nele. Então aproveite desses pequenos momentos, porque esses pequenos momentos vão ser pílulas que vão encher o potinho da emoção do seu filho e também vai encher o seu potinho, que vai te dar aquele fôlego que você talvez precisaria para continuar a semana. E aí às vezes a gente deixa para o fim de semana, mas aí aconteceu alguma coisa e pode ser que ele nunca seja concretizado, porque não vai dar certo, surgiu um problema, vai ter que ser para o próximo. Então aproveite essas pequenas pílulas que a gente tem durante a semana. Primeiro, guarda na sua mente: você não é professor do seu filho. Por quê? Para que fique registrado isso e você não ache que toda vez que você for brincar com o teu filho, você precisa ensinar alguma coisa para ele. Segundo, um bebê aprende explorando, experimentando, testando, experienciando. Aprende buscando o que ele precisa naquela fase de desenvolvimento em que ele está. Por exemplo, na fase de 1 ano, que a criança começou a ficar em pé e tá aí dando os primeiros passinhos, que a gente espera que até 1 ano e 6 meses essa criança ande. Ela tem essa necessidade fisiológica do andar e do ficar em pé e do explorar essa nova posição, essa nova postura corporal. Então ela vai atrás disso. Ela vai atrás disso como? Se apoiando em objetos, tentando andar de um lugar para o outro, de uma certa distância pequena. Então, ela meio que tem esse instinto natural dela de fazer isso. A gente só precisa
proporcionar essa oportunidade para ela. Se ela ficar demais no colo, ela não vai ter essa oportunidade de testar isso, de experimentar, de experienciar e de aproveitar a liberdade para ir explorando essa possibilidade corporal que ela descobriu, que é o ficar em pé, o andar. Então, quando você for brincar com seu filho, lembre-se que você é a mãe. Vai brincar para estar presente com seu filho de forma construtiva e benéfica. Claro que isso também vai contribuir com o desenvolvimento do seu bebê e também vai estimular o seu bebê. E quando você for brincar com o seu bebê, a minha sugestão é: deixe o celular para lá, desliga a televisão, deixa as telas de lado. Porque as telas vai atrapalhar o teu engajamento com o teu bebê e vai atrapalhar a atenção do teu bebê no brinquedo, na brincadeira, na atividade que está fazendo junto com você e nesse momento que ele tem junto com você. Isso vai ser um elemento que vai atrapalhar esse engajamento e esse momento construtivo junto com ele. Uma segunda sugestão: valide a comunicação do seu filho. Um bebê por volta de 1 ano a 2 anos, ele está no processo de desenvolvimento da fala, da comunicação, da linguagem. Então, valide o esforço dele. Para um bebê de 1 ano, que ele está ali tentando falar alguma coisa, valide esse esforço dele. Por exemplo, ele quer alguma coisa e ele aponta para você. Então, valida esse esforço. Não tenta obrigar ele a falar aquilo, porque não é assim que a gente vai desenvolver ele. A fala, eu não vou entrar nesse mérito de fala, né? Porque isso cabe para uma fono, mas até onde eu aprendi, porque eu fiz um curso com uma fono para aprender, a gente não ensina uma criança a falar obrigando ela a repetir palavras. A gente estimula essa criança a falar, dando esse engajamento que ela precisa, validando quando ela se esforça para falar. Esse apontar é um indicador necessário para uma comunicação. Então, se a criança apontou para você alguma coisa, digamos que ela apontou um brinquedo, você valida esse esforço dela que ela está tentando comunicar com você. E aí ela aponta e fala aquele nenenês, né? Que a gente não entende nada. Mas, você quer a bola? Você achou a bola? Isso mesmo, a bola, meu filho, você achou. Olha só, nessa validação sua, como que você já fez muitas falas, muitas palavras e você está estimulando o seu filho a falar, só que sem obrigar ele a falar. A bola? Fala. Bola, que a mamãe pega a bola para você. Isso é chato, isso não estimula, isso não dá engajamento para que a criança queira se comunicar com você. Então fica aí uma sugestão. Terceira sugestão: ajude o seu bebê a entender as emoções enquanto vocês brincam. A criança até 3 anos, ela não entende abstração. E emoção é uma questão abstrata, é algo que a gente não pega. Você pega em raiva? Você pega em alegria? Você pega em tristeza? Não. Então até 3 é mais fácil para a criança entender algo concreto. Quando você mostra para ela uma bola e fala o nome daquilo, é fácil para ela saber que aquilo é uma bola, porque ela pode pegar, ela pode ver, ela pode sentir o peso, o tamanho, o formato, diferente de uma emoção. Então a criança precisa de uma ajuda nossa para que ela entenda que aquilo que ela está sentindo, que ela está passando, é uma determinada emoção. Então, durante essa brincadeira, vai ajudando o seu bebê a entender, mesmo que seja bebê. Fale de uma forma simples para que ele entenda. E aí, se ele está diante de uma frustração, de alguma atividade que ele não conseguiu fazer, por exemplo, encaixar alguma coisa em uma caixa, e ele ficou bravo com aquilo, chateado com aquilo, valide isso, explique para ele o que ele está sentindo e também ajude ele a pensar em como que ele pode lidar com aquele sentimento, como ele pode lidar com aquela situação. Aí ele vai entendendo os seus limites, vai entendendo como funciona a sua emoção, e isso vai ajudando ele nos seus relacionamentos pessoal, social, familiar. Quarta sugestão: dentro do possível, use músicas
para ajudar o seu bebê a entender a rotina. Por exemplo, quando for guardar os brinquedos, vocês terminaram de brincar e agora vamos guardar os brinquedos. A criança nessa idade que nós estamos falando, o bebê, né, de 1 a 2 anos, ele gosta muito de música e é mais fácil para essa criança entender uma rotina por meio de música do que você falar para ela o que vai fazer. Então canta uma música na hora de guardar um brinquedo. Se você não sabe nenhuma música para guardar um brinquedo, inventa uma música. Vai tomar um banho, canta uma música para essa criança saber que agora é o momento de ir tomar um banho. Assim fica mais fácil dela entender as coisas que acontecem com ela durante o dia, dela entender essa rotininha dela. Antes de deixar as 5 sugestões de brincadeiras que você pode fazer com o seu bebê de 1 a 2 anos, eu quero deixar uma informação importante para você. Anota isso aí. Você sabe o que conquista a atenção do seu bebê? O seu bebê, ele é conquistado pela curiosidade, pela descoberta e ele quer conhecer as coisas. Por que eu estou falando isso? Para que você tenha em mente o que é que conquista um bebê. Assim fica mais fácil você pensar outras brincadeiras além dessas que eu vou te deixar como sugestão, que você pode fazer com seu filho e provavelmente tem coisas aí na sua casa que você vai poder usar, que você não vai precisar comprar nada. Outra informação importante, anota: tudo que não foi feito para brincar vira brinquedo na mão do teu bebê e conquista muito a atenção, a curiosidade. Ele vai se engajar demais com atividades assim. Por quê? Primeiro, porque ele vê nós usando essas coisas no dia a dia. E segundo, que essas coisas, que são os materiais não estruturados que chamamos, são coisas que dão liberdade para o seu bebê inventar e criar brincadeiras infinitamente. Diferente do brinquedo que a gente compra, que ele já vem pronto. Só daquele jeito que dá para brincar com ele. Ele não abre esse leque de oportunidades, de possibilidades inventivas para o seu bebê. Primeira sugestão, conte histórias. E eu vou dar um exemplo para vocês de como vocês podem fazer isso usando esse livro aqui, ó. É um livro que eu indico muito, se chama Fala Bebê, é um livro escrito por uma fono chamada Juliana Trentini. É muito legal, tá? Esse livro, ele foi pensado nas crianças pequenas, nesse período de desenvolvimento da... Lembra que eu falei para vocês que as crianças pequenas não entendem abstração? E, em geral, muitos livros para bebês, a gente encontra coisas que são abstratas na vida dessa criança. Por exemplo, se você vai pegar um livro de animais, o que vai aparecer lá? Animais que não tem nem noção dessa criança ver, a não ser que essa criança more numa região que tenha esses animais. Por exemplo, pinguim. Gente, é difícil para ela imaginar o pinguim, né? Porque não é só ver ali, é quando você falar para ela o que é um pinguim, ela tem que lembrar na memória dela como que é o formato daquele pinguim para ela te mostrar como que é esse pinguim. Então é mais fácil ela lembrar o que é um cachorro, né? É mais fácil, é mais comum na vida dela, a não ser que pinguim seja algo da região em que essa criança mora. Então ela fez esse livro pensando nisso. Então você pode usar esse livro, ó, e ele não tem letras, eles são só imagens. Você pode tanto contar histórias, ou pode ir virando as imagens. Se quiser contar histórias, procura um livro que venha com histórias e você vai lendo, fazer uma leitura para esse bebê. Ou então você deixa só as imagens e vai inventando histórias. Ou você vai conversando com essa criança, por exemplo, nessa imagem aqui de animais. Você vai apontando e falando o nome dos animais, falando o som deles, principalmente para as crianças aí de 1 ano que começaram a falar, fazer o som dos animais é muito mais fácil do que falar o nome deles, Então aponta para o cachorro, olha o uau-uau, aponta para o sapo, aponta para a vaca e faz o som, Pode falar o nome e fazer o som. E aí aos poucos você vai pedindo para a criança mostrar para você onde que tá a vaca, e ela vai apontando. Aí você vai pedindo como que a vaca faz,
mu. Então é uma oportunidade para, por meio de uma brincadeira, e é um livro, se faz parte, a leitura, se é uma coisa que é real para você no seu dia a dia, é uma maneira de você estar brincando, e aqui você está brincando junto com o teu filho. Então é legal você também pensar em livros que sejam duráveis. Ó, esse daqui é durinho, né? Porque se for molengo, aí é muito difícil. Ó, ter a espiral é mais fácil para esse bebê ir passando e vendo. Ele ainda não tem uma coordenação motora fina boa, né? Então ele vai rasgar. Se você não der um livro para ele que não é muito bom, que não é muito durável, com certeza ele vai rasgar. Então já pensa nisso. Aqui é fácil também, ó, para limpar. Ele não suja com facilidade. Então pensa nessas coisas também, levando em conta a etapa de desenvolvimento motor da mão do seu bebê. Separei aqui a nossa segunda possibilidade. São caixas e potes de tamanhos, formatos diferentes. Então aqui eu tenho alguns potes de plástico, e tudo isso daqui foram coisas que eu comprei, que veio aqui dentro e eu guardei, eu reutilizei esses potes. Eu não comprei nada, tinha uma comidinha aqui dentro, se eu não me engano aqui era de açaí. E aí eu guardei para utilizar para fazer atividades com os meus alunos, né? Aqui ó, um potezinho de sorvete, e eu guardei para virar uma brincadeira. Então aqui é uma lata, né? Uma lata de leite. Aqui é um pote de margarina. Então você pode deixar esses potes para essa criança e deixa para ela explorar. Ela pode explorar livremente, encaixar um dentro do outro, abrir e fechar a tampa, abrir e colocar coisas dentro e fechar, transferir e colocar coisas ali dentro, transferir de um lugar para o outro, colocar coisas lá dentro e pegar uma colher e tirar e passar para o outro. E aqui também pode ser que essa criança queira usar esses potes, e pode ser caixas de sapato também, né, ou caixas de papelão. Pode ser que ela queira usar esses materiais para encaixar um em cima do outro. As brincadeiras, quando a gente faz com os bebês, vocês vão ver que elas têm mais o cunho livre brincar do que conduzindo a brincadeira, por conta do que eu disse anteriormente, que eu pedi para vocês anotarem, que a criança está nesse processo exploratório, curioso, que ela quer entender tudo. Terceira sugestão: andar descalço em diferentes texturas. Parece besteira, mas andar descalço é muito importante para a criança, principalmente nesses períodos iniciais da vida dela. São os períodos em que ela tem a questão sensorial mais aguçada, e ele vai até 2 anos. Então ali no pé daquela criança, pontinhos no pé dela, que quando ela vai pisando nas texturas, vai levar informação para o cérebro daquela criança para falar para ela o que é aquilo. Então deixa essa criança, dentro do possível, andar descalça em casa, na calçada, na grama, na areia, em pedrinhas, em diferentes texturas que for possível, em barro, em terra, desde que não traga perigo para essa criança, permita essa exploração. Além do que, quando essa criança anda descalço em diferentes texturas, nós estamos estimulando, estamos ativando o seu tônus muscular, que é aquela capacidade psicomotora que precisa estar muito bem estabelecida na criança para proteger ela de futuras quedas, junto com o equilíbrio. Então, toda vez que a gente coloca uma criança em bases instáveis, nós estamos ativando a questão do tônus muscular. Então, é como se o pezinho enviasse uma mensagem para o cérebro. O cérebro está avisando para o músculo, né? O pezinho manda a informação para o cérebro e o cérebro avisa o músculo: hein, contrai aí. Porque a gente está num lugar aqui, ó, que tá fazendo a gente perder o equilíbrio. Contrai, porque senão eu vou cair. Então a gente estimula essa ativação e é uma proteção para essa criança para evitar quedas. Quanto mais essa criança, esse bebê experienciar texturas diferentes com o pé no chão, mais a gente vai ativar esse tônus e mais proteção é para o teu bebê. Principalmente nesse processo aí de andar, que começou lá próximo a 1 ano e vai se estender aí até ela ter uma total capacidade de equilíbrio corporal, de coordenar bem o andar, para então começar a correr. Então andar descalço é importante, sim,
além de contribuir para o formato da pisada do seu bebê. Quarta sugestão: atividades sensoriais. Isso é uma outra categoria que, em geral, os pais, alguns cuidadores, acabam não dando crédito para a importância de estimular os sentidos da criança. Mas a criança de até 2 anos, que é exatamente essa fase que estou falando aqui neste vídeo, ela tem até 2 anos os sentidos mais aflorados. E é por meio dos sentidos dela que ela vai aprender e conhecer o mundo. E os sentidos dela não são somente 5, são 7. O paladar, a visão, o olfato, a audição, o tato, o sistema proprioceptivo e também tem o sistema vestibular, o equilíbrio. E eu já falei disso aqui no meu canal, nesse vídeo. Se você quer entender melhor sobre esses 7 sentidos, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. Estimulo muito que você assista para entender melhor a importância de estimular os sentidos. Fora essa questão de que é por meio dos sentidos que essa criança aprende, a criança tem uma necessidade de tocar muito nas coisas, de colocar a mão em tudo, de levar tudo para a boca, exatamente por causa desse período em que ela está, que é o período que Piaget chama de sensório-motor, aquele período em que a criança vai aprender as coisas por meio da experienciação, que são os sentidos que vão estar em voga. Então eu vou deixar algumas sugestões para você. Por exemplo, eu peguei esse papelão aqui, que já tem 2 texturas diferentes. Tem o papelão e eu colei papel alumínio com a fita adesiva. E aqui em cima a criança pode brincar de ficar tocando, se ela quiser tentar rasgar também. Você pode fazer uma tinta caseira, porque como eu disse, até 2 anos a criança tem muito forte a necessidade de colocar tudo na boca. E aqui nesse vídeo eu falo sobre a importância de deixarmos a criança colocar tudo na boca e o porquê que ela faz isso. O que está acontecendo nesse desenvolvimento neurológico dela que ela leva tudo na boca. E fica uma sugestão. Se for algo seguro para a criança, a minha dica é: deixe sim ela pôr na boca, fazer a experienciação que ela precisa e depois dê função para aquilo. Se ela colocou uma bola, depois que ela colocou na boca, mostre para ela qual é a função da bola, porque assim ela vai guardando na mente dela que bola serve para jogar, para quicar, para rolar, para brincar com a mão, com o pé e não para pôr na boca. E ela vai entendendo a função daquilo, porque ela não sabe, ela não conhece a bola. Pra gente é óbvio para que serve uma bola, pra criança não, principalmente aqui, né, nessa fase que a gente está falando, pro bebê, 1, 2 anos. Então dá essa função. E aí eu também vou deixar o link, então, desse vídeo que eu falei para vocês sobre o porquê que o bebê coloca tudo na boca, na descrição para vocês assistirem depois se vocês quiserem. E aí aqui você pode então fazer uma tintinha caseira, usando trigo e corante alimentício. Se você não quiser, e água. Se você não quiser usar o corante alimentício, porque a sua criança tem alergia, use então a aguinha da cenoura, a aguinha de uma beterraba. Pega a casquinha da cenoura e da beterraba, bate, vai fazer uma água com a cor alaranjada ou a cor vermelhinha, né, da beterraba, e você joga no trigo. Vai, joga um pouquinho e mistura. E aí vai ficar na textura que você quiser. Você quer mais molinho, joga mais água. Quer um pouco duro, coloca mais trigo. E aí vai ser uma tinta caseirinha que se essa criança colocar na boca, colocar pelo corpo, tá tudo bem. Desde que ela não tenha também alergia a esses alimentos, né? E aí ela pode usar para pintar aqui. E aí, conforme ela vai fazendo essas questões sensoriais, você pode ir conversando com ela sobre o formato, sobre a questão de que quando bate a luz aqui no alumínio, que tem, né, que fica claro, sobre o barulhinho que faz quando a gente encosta no papel alumínio, se ela tá brincando com a tinta caseira quando ela coloca na boca, o sabor, o gosto daquilo. Vai trazendo todos esses sentidos nessa conversa com a criança e chamando a atenção dela para isso. Também uma outra sugestão, você pode usar amido de milho e água. Você joga amido e joga água. A consistência é o seguinte: quando você bater muito rápido e forte, tá duro. E quando você coloca o dedo devagarzinho, tá molinho e vai parecer uma areia movediça, o teu dedo vai afundando. Essa consistência é boa. Se você quiser, você pode também colocar um corante alimentício ou pode também usar a aguinha da beterraba e da cenoura também
pra ficar uma corzinha, se quiser. E uma outra sugestão de uma coisa que é de comidinha é um arroz colorido, como esse que eu tenho. Aqui eu fiz um arroz colorido e eu usei um corantezinho verde. E aí eu coloquei um corante alimentício verde aqui e eu coloquei esse arroz dentro de um saquinho, joguei o corante, amarrei o saquinho, chacoalhei, chacoalhei, chacoalhei até que todos tivessem a pigmentação da corzinha verde. Você joga esse arroz em uma bacia, deixa ele secar de um dia para o outro e pronto, essa criança pode brincar. Depois você guarda num pote na geladeira, vai durar muito tempo. E aí essa brincadeira você pode jogar esse arroz dentro de uma bacia e deixar alguns potes, algumas colheres de tamanho diferente para a criança explorar livremente. Quinta sugestão, caixa do tesouro ou cesta do tesouro ou bacia do tesouro, o que for. Pega uma bacia e coloca coisas que você tem na sua casa dentro dessa bacia e oferece para sua criança, ou dentro de uma cesta, dentro de uma caixa, e deixa ela experimentar livremente. De preferência, que tenha texturas diferentes e formatos diferentes. Eu fiz aqui, ó, na minha bacia, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu coloquei nela. Peguei coisinhas que eu tinha aqui dentro e coloquei. Eu tinha um pedaço de isopor, um funil, uma colher de alumínio, um cone de linha de papelão, um rodinho plástico e aqui na pontinha dele tem borracha, uma peneira que tem essa partezinha aqui, ó, mais áspera, um potinho feito de madeira. Então foi tudo isso que eu tinha e eu coloquei aqui diferentes texturas. Então, você coloca tudo isso dentro dessa bacia, dentro dessa caixa, dentro dessa cesta e entrega para sua criança. Coloca na frente dela e deixa ela explorar livremente esses brinquedos. Uma proposta de fazer essa brincadeira é você colocar o máximo de texturas diferentes. Coisa pesada e coisa leve, coisa macia e coisa áspera, algo de alumínio, de plástico, de madeira. O quanto mais texturas diferentes, formatos, tamanhos diferentes, vai ser mais bacana para a experimentação dessa criança. Caso você queira mais sugestões de atividades ou brincadeiras para fazer com o seu bebê entre 1 ano e 2 anos, eu tenho um e-book e eu vou apresentar para vocês o meu e-book. Então, este é o nosso e-book. Você terá um texto que irá mostrar aqui um pouquinho de como brincar com a criança, quais são as questões que nós trazemos que muitas vezes damos de desculpa para não brincar junto com nossas crianças. Tem algumas orientações também de como aplicar, o que tomar cuidado. E aqui tem algumas ideias de atividades. E em cada página você vai encontrar 3 ideias de atividades para utilizar, muitas das vezes, materiais que você tem, que não foi feito para brincar aí, mas que aqui neste momento nós vamos chamar bastante a atenção das nossas crianças. Me conte nos comentários o que mais você faz de brincadeiras e atividades com seu bebê pra gente aumentar o leque de brincadeiras. E se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, se inscreve no meu canal se você quer saber mais dicas sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, que é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. E eu deixo pra você como sugestão essa playlist que eu falo sobre como ocorre o desenvolvimento do bebê. Te aguardo lá. Tchau!